Olá, bom dia. Eu sou Paula Paparelli e começa agora mais um programa Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje recebemos em nossos estúdios o vice-presidente do Grupo Ergos, Maxwell Rodrigues, e o coordenador do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Vamos às notícias do dia. A alíquota sobre as remessas ao exterior destinadas a gastos pessoais foi reduzida de 25% para 6%. Esses envios são limitados a R$20 mil por mês e devem ser realizados por operadoras e agências de viagem registradas no Ministério do Turismo e por meio de instituições financeiras sediadas no Brasil. De acordo com a lei, estão isentas da nova tributação as remessas para o exterior destinadas a pagamentos para fins educacionais, científicos ou culturais, inclusive de taxas escolares, inscrições de congressos, conclaves, seminários e taxas para exames de proficiência. Bom dia para vocês. Rafael, um prazer receber você aqui. Maxwell, mais uma vez, é um prazer receber você aqui. A gente já pergunta, a gente sempre abre o programa falando de política, de economia e não é diferente dessa vez. Queria saber a opinião de vocês, a começar com o Maxwell. Qual deve ser o impacto dessa redução do imposto na economia do país? Necessariamente, ela atinge só uma pequena parcela, necessariamente, de todas aquelas remessas que são feitas ao exterior. Eu quero crer que essa medida, ela possa, de alguma forma, contribuir para que se abra mais espaços a fins de fortalecer, principalmente, o comércio entre os países. Isso é de suma importância, haja vista que hoje, principalmente, a economia mundial vem necessariamente atuando muito mais a um setor privativo do que necessariamente a cobrança de altos impostos. O que isso representa? Que quanto mais eu tiver volume, consequentemente, a arrecadação será maior, do que diferentemente do que vem ocorrendo nos últimos anos, ou seja, o volume é maior com altas taxas e altos índices, Paulo. Essa mudança já estava prevista, Maxwell, ou você acha que já faz parte aí de uma mudança do governo atual? No meu entendimento, eu acho que a escolha, principalmente do José Serra, para o papel que ele vem desenvolvendo hoje dentro do governo federal, foi uma escolha bem acertada, principalmente pelo atual presidente, né? Haja vista o conhecimento e principalmente toda a articulação que o Serra consegue fazer, não só no cenário nacional, mas principalmente com o cenário internacional. E isso reflete necessariamente ações e medidas que o governo federal necessita fazer, uma delas como essa que vem ocorrendo hoje. Rafael, tudo que o governo puder fazer para melhorar a economia parece que vai ser feito. Qual a sua opinião? Essa realmente é a leitura que eu faço, né? Bom dia aos telespectadores, ao meu amigo Maxwell, Paula. Eu penso que é uma forma de alavancar, de fato, a economia, né? De fazer com que haja essa retomada, esse aquecimento, como a gente vem vendo e dizendo, já chegamos no fundo do poço, não é? Então, a ideia é daqui para frente, daqui melhorar, enfim, e essa, me parece também, é uma medida que vem com esse viés, com essa natureza, com essa intenção de retomar, alavancar a economia. O Maxwell tocou num ponto interessante, essa questão tributária na nossa legislação, na nossa ótica toda, ela é bastante complexa, né? Nós acabamos penalizando aqueles que talvez devessem receber um tratamento diferenciado do governo federal, da própria economia, porque nós temos, muitas das vezes, a evolução da carga tributária como uma forma de penalizar o contribuinte, né? Quer dizer, quanto mais ele produz, maior fica a sua alíquota, maior aumenta a cobrança sobre ele, não é? Se a gente levar lá para a questão do IPVA, nós temos uma isenção sobre esse tributo para carros mais antigos, que em tese são os que mais poluem, quando carros novos que podiam ter uma taxação diferente, uma cobrança diferenciada, acabam recolhendo a alíquota integral. Então, me parece que é uma forma de sinalizar do novo governo, inclusive, como as coisas vão funcionar nesse novo cenário e daqui para frente, até, de fato, creio eu, para aquecer, para alavancar toda a economia. Maxwell, essas mudanças no governo, essas recentes mudanças, podem afetar a liberdade econômica e o crescimento do país? Eu quero crer, a princípio, que não, né, Paula? Principalmente pela
as ações que o governo hoje vem tomando. Nós percebemos até, principalmente em relação às últimas pesquisas, que a credibilidade e a confiança, né, e se nós fizermos um paralelismo entre os dois lados, ela vem crescendo, o que é natural. Nós vínhamos falando, e falamos isso principalmente também na sexta-feira passada, onde a confiança do mercado, ela cresce e, consequentemente, a partir de 2017, no meu entendimento, as coisas, principalmente economicamente falando, no país, vão melhorar significativamente. Hoje, nós não temos mais espaço para continuarmos descendo, né? Nós já chegamos ao fundo do poço. E, necessariamente, não só a iniciativa pública, mas também a iniciativa privada tem de se movimentar e vem se movimentando a fim de achar alternativas para que nós possamos, de alguma forma, reagir a todo esse cenário. E eu continuo mantendo a minha percepção de que esta reação ela vai ser com a mesma velocidade da reação que houve no sentido de descermos. Ou seja, nós vamos reagir com a mesma velocidade para subir diante de toda essa situação econômica que nós vivenciamos hoje. E o assunto nacional continua aqui no programa. A Polícia Federal executou nesta quinta-feira uma operação sigilosa de combate ao terrorismo, que resultou na prisão de 10 suspeitos em 7 estados. Foram as primeiras ações no país com base na lei antiterrorismo, sancionada em março deste ano. Também foram as primeiras prisões por suspeita de ligação ao grupo terrorista Estado Islâmico. No entanto, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, declarou que os suspeitos pertenciam a uma célula completamente amadora, palavras dele, mas que mesmo assim os atos preparatórios não poderiam ser ignorados. Aí vem uma pergunta, né? Perigo de terrorismo pode afetar toda essa situação que gira em torno das Olimpíadas? Maxwell? Eu acho, Paula e Rafael e telespectadores, que inicialmente nós precisamos refletir sobre o princípio da segurança, o protocolo da segurança. O protocolo da segurança ele é focado principalmente na preservação da vida, né? Hoje todas as tecnologias, os procedimentos de segurança, eles focam proteger a vida. Quando nós falamos em terrorismo, e principalmente esta modalidade de terrorismo que nós vivenciamos hoje, ele fere diretamente esse protocolo, porque ele não preserva a vida, né? O terrorismo por si só, o terrorista por si só, ele automaticamente fere a sua própria vida, o que quebra todos esses protocolos. Dito isso, me preocupa muito essa imersão, principalmente, das polícias, de um modo geral, em evidenciar um fato como este que ocorreu. Ou seja, nós precisamos utilizar um pouco mais da inteligência para não incentivar o terrorismo dentro das Olimpíadas. Ou seja, a polícia vem demonstrando que necessariamente ela está agindo, vem se utilizando da mídia para isso, o que consequentemente talvez possa incentivar algum desinformado a fazer alguma coisa a fim de ganhar algum espaço. Então isso é bastante preocupante. Eu acho que a polícia, principalmente a inteligência do Exército, deve agir, mas agir sim, muito mais nos bastidores, com as ações que devem ser feitas, sem uma exposição necessária de tudo aquilo que vem sendo feito. Maxwell, e ao mesmo tempo que eles divulgam uma informação como essa, eles também alarmam a população, ao mesmo tempo que eles querem diminuir o problema, dizendo que não é São ações amadoras, né? Aí, aproveitando que nós estamos falando de Olimpíadas, eu já entro na questão do PROCON. Você compra um ingresso, o que pode acontecer de negativo nessa situação e como o consumidor pode também reagir caso haja algum problema na compra desse ingresso, Rafael? Olha, Paula, é interessante esse tema. Bom, só para dizer que não falei, né, sobre a questão das ações terroristas, enfim, e pegando o gancho até do que o Maxwell disse e também em relação à própria lei antiterrorista, né, a lei de antiterrorismo, essa preservação dos nomes, ela tem por finalidade justamente evitar essa exposição. Então, em 5 minutos de fama, lá, enfim, se algum maluco ainda pensa nisso, né, quer dizer, quer utilizar, seja da Olimpíada, seja dessa associação ao Estado Islâmico, enfim, ou a atos terroristas para aparecer, para se tornar conhecido, a própria lei barra. E nós vimos isso ontem, inclusive,
inclusive, apesar da divulgação da notícia, a preservação do nome dos envolvidos. Então, é uma forma também de trabalhar. Agora, até porque ainda são suspeitos, desculpa te interromper. interromper. Mas até porque a ideia é justamente essa, né? Quer dizer, de talvez não alardear, mas principalmente não incentivar essa prática. Agora, é um receio real, concreto, né? E todas as forças de segurança estão, de fato, debruçadas sobre isso. Então, vamos ficar atentos aos próximos desdobramentos. Com relação aos ingressos para as Olimpíadas, tal qual nós tivemos com a Copa do Mundo, há também um pacote específico, uma lei específica para as Olimpíadas, que, de certa maneira, acaba dando uma nova diretriz ao Código de Defesa do Consumidor, em especial a questão envolvendo o arrependimento, porque os ingressos podem ser comprados presencialmente a postos de venda credenciados, mas também se pode comprar pela internet, pelo site da Rio 2016, de tal modo que aquelas garantias iniciais que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, o arrependimento de 7 dias, etc., ele é tolhido, ele é limitado para as Olimpíadas, algo parecido com o que nós vimos em 2014, quando da Copa do Mundo. Não é? E nós temos também a incidência de outras leis, como o Estatuto da Juventude, a Lei da Meia Entrada, para garantir os ingressos naquela carga estabelecida de 40% a um desconto, a razão de 50% ali. Então, nós temos essas diretrizes que já estão valendo e que, portanto, agora com a liberação do novo lote lá de mais de 100 mil ingressos, devem chamar a atenção do consumidor para que ele verifique. Nós não temos a mesma situação da qual o consumidor já está habituado quando adquire produtos ou serviços, contrata serviços pela internet. Bom, o importante é sempre saber que pode procurar o PROCON para se informar. Claro. Quais são os telefones, Rafael? Olha, nós temos o Disque Consumidor aqui em Santos, que é a ligação gratuita no 0800 779 0151, e nós temos também o aplicativo do PROCON Santos na Google Play Store, na Apple Store, e também temos o site do PROCON, que é o santos.sp.gov.br/PROCON. Tanto no aplicativo quanto no site, o consumidor consegue, de forma remota, registrar a sua reclamação. A gente sabe que são muitas informações. No próximo bloco, nós voltamos e repetimos todas essas informações para você, telespectador. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente. Voltamos já. Bom Dia Baixada está de volta. Como o assunto é a Olimpíada, falamos no primeiro bloco, a gente segue então, vamos falar sobre os aeroportos. Essa semana foi uma reviravolta, um tal de gente reclamar, acredito eu, né, Rafael, que o PROCON deve ter recebido bastante reclamação aí sobre essas mudanças que aconteceram nos aeroportos quanto à questão da inspeção, né, dos passageiros, das malas e tudo mais. Como é que o PROCON tem recebido isso? Ou como os passageiros que perderam seus voos por conta de atrasos, o tamanho das filas nessas horas dessas inspeções, como é que eles podem reagir ou agir em relação ao PROCON? Bom, inspeções estas que passaram a ser, se necessário, até pessoais, né? Então, os próprios agentes podem fazer a revista, enfim, a vistoria no passageiro, no saguão ou em uma sala reservada com a presença de testemunhas, enfim, para aqueles que despertarem uma maior suspeição, enfim. Primeira coisa, né, para a gente deixar a situação bem alinhada aqui, os órgãos de defesa do consumidor e também aí o PROCON Santos não são contra necessariamente essa mudança, não é? Que vem sendo adotada desde o início da semana pelos aeroportos. A questão que nos parece é que eles, de certa forma, acredito, e aí é pura especulação, mas por conta dos atentados na França, eles aceleraram a implementação dessas mudanças e aí ficou faltando um tanto de capacitação, enfim, de planejamento, preparo, né? Exatamente, para as medidas. E, claro, muitas das vezes o consumidor que se utiliza da ponte aérea aqui, por exemplo, perdeu mais tempo no aeroporto do que propriamente no voo. Então, o que nessas questões envolvendo os aeroportos, o que é importante a gente deixar o consumidor e, portanto, o telespectador atento? Ele deve seguir ali, como disse o Maxwell, a questão dos protocolos. Tem também os protocolos nessa área que devem ser seguidos por ele sem que um interfira necessariamente no outro. Então, é importante que ele manifeste
esse problema diretamente à companhia aérea, utilizando os canais de atendimento da companhia aérea, pode ser o e-mail, pode ser a ouvidoria da companhia aérea. Também é importante que registre a reclamação na ANAC, que é a agência reguladora e que faz uma abordagem diferente da do PROCON, e sem prejuízo e também concomitantemente, quer dizer, não é porque ele registrou na companhia aérea ou na ANAC que ele não pode utilizar o PROCON. Ele pode e deve utilizar o PROCON. Agora, tem uma questão envolvendo o PROCON, que é relacionada, você tinha me dito antes, sobre extravio de bagagens, atraso de voos. Muitas das situações envolvendo o transporte aéreo descamba, não é, para uma outra situação, que é a do dano moral. E o PROCON, até por imposição legal, ele não tem essa possibilidade de trabalhar dano moral para o consumidor. Quando a questão disser respeito a dano moral, extravio de bagagem diz, atraso de voo diz. Nestes casos, necessariamente o consumidor deve judicializar a questão. Então é importante, e por isso, em alguns casos, funciona o juizado nos aeroportos, em alguns casos ele deve levar essa demanda diretamente ao Poder Judiciário. Mas é importante que ele saiba que o atraso de voo, ainda que decorrente dessa medida, como também extravio de bagagens e outras intercorrências envolvendo transporte aéreo de passageiros, deve ser por ele relatado e retratado a estes canais. Primeiro da companhia aérea por ele contratada, sem prejuízo da ANAC e do PROCON, que atuam também nesse segmento. É sempre importante, né, Rafael? Primeiro entrar em contato com a empresa, e num segundo momento com o PROCON, né? É bom que tenha uma relação. E veja, muitas das vezes, principalmente nas empresas grandes, né, e a gente fala das companhias aéreas, dos bancos, teles, enfim, os que têm uma grande quantidade de consumidores, muitas das vezes esse problema não chegou para a empresa, né? Então a empresa realmente não sabe disso. E aí o consumidor exterioriza isso para os órgãos de defesa do consumidor, não que ele não possa, ele pode, mas às vezes ele queimou uma etapa e resolveria isso de forma mais rápida, prática, diretamente com a empresa. Então é importante. Agora, se a ouvidoria ela vai funcionar bem quando ela tiver autonomia, não é? Se a ouvidoria também não resolver o problema do consumidor, é claro que ele vai superando essas etapas e vai avançando para reivindicar e fazer valer os seus direitos. Então fale com a empresa, mas também utilize o PROCON se necessário. E já que a gente falou sobre os aeroportos, tem a mesma questão em relação aos hotéis, né? As pessoas vão viajar muito nessa época, não só por questão das férias, mas também por questão das Olimpíadas. Cabe o mesmo processo? Sim, o mesmo procedimento. Aqui em Santos nós tivemos uma experiência bem sucedida com o Sindicato dos Hotéis, acho que foi logo no começo lá que eu cheguei no PROCON, no final de 2013, eu cheguei em janeiro de 2013, mas foi no primeiro ano que nós instituímos aquele livro de reclamações, livro de ocorrências, como diz a Lei Geral do Turismo de 2008, e que os hotéis não, pelo menos aqui, não praticavam, e isso foi muito bem recebido por eles. É uma forma também de estreitar esse contato e essa relação com o consumidor, porque o consumidor que se utiliza do hotel, em regra, é o turista, e muitas das vezes ele está na cidade que não é a sua, né? Então ele vai fazer uso dos órgãos de defesa do consumidor apenas e tão somente quando retornar ao seu destino, ou então, como turista, utilizando o PROCON da cidade onde ele está. Mas vale as mesmas diretrizes, tem os mesmos direitos, as mesmas garantias, e é importante também fazer com que haja essa informação e esse diálogo com o prestador de serviço. A nossa ideia sempre foi e é a de harmonizar as relações de consumo. Isso é difícil, mas o consumidor não tem que ver o fornecedor ou o comerciante como um inimigo ali. Pelo contrário, um precisa do outro para que haja, de fato, essa relação de consumo. De tal modo que quanto mais diálogo nós pudermos estabelecer entre as partes, menos haja o PROCON, mais fácil fica de resolver a questão. Então, vale também para os hotéis, e as regras de sempre são aqui ditas, não é? Principalmente contratação pela internet, que acontece nesse ramo, em sites especializados ou sites do próprio hotel. Fique atento às condições do pacote, quando há promoções, há uma série de limitações. Tudo isso é válido desde que haja clareza na informação. O consumidor deve ficar atento. Tá certo, Rafael. Eu agradeço a sua participação aqui no programa. Eu não fiz muitas perguntas para o Maxwell, porque ele vai continuar no programa aqui com a gente. Tem novidades que eu explico melhor no próximo bloco. Agradeço a sua participação, Rafael. Já deixando um convite para que você, antes do Dia dos Pais, compareça ao programa para que a gente tire... São sempre as mesmas dúvidas, mas a gente sempre traz alguma novidade aí para o telespectador. Obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no programa. Um abraço. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Continue com a gente, voltamos já. E voltamos com o Bom Dia Baixada. A paralisação dos auditores fiscais já causou um prejuízo superior a 300 milhões de reais. Desde o início do movimento, no último dia 14, cerca de 3 mil contêineres ficaram retidos no Cais de Santos, o que acarreta prejuízo. A greve acontece devido ao não cumprimento por parte do governo, de acordo com o reajuste da categoria.
O programa Bom Dia Baixada estreia hoje o quadro Agenda do Porto, que vai ao ar todas as sextas-feiras com temas relacionados ao maior porto da América Latina e discute a desejada melhoria na eficiência das operações portuárias. Na bancada teremos o empresário e consultor Maxwell Rodrigues, sempre acompanhado por um convidado especial. E na primeira edição do quadro, o convidado é Benji Wells, vice-presidente da Certus Automoção Portuária. A tradução do programa de hoje está por conta de Karina Pereira. Já começa a tradução a partir de agora. Por meio da subsidiária brasileira Aergus, a Certus está presente em terminais do Porto de Santos e de Vitória, primeiro porto a implantar a cadeia logística inteligente para o acesso de caminhões, denominada Portolog. E eu já pergunto, qual é o impacto positivo deste processo para a melhoria logística dos portos brasileiros? Nós estamos, inclusive, com imagens desse projeto. Vocês podem acompanhar, o telespectador pode acompanhar de casa. Benji. First, thank you for having me here. I appreciate it. Os portos brasileiros e a Portolog vão melhorar a capacidade dos portos de movimentar de forma eficiente os caminhões através de todo o sistema portuário. Tem automação disponível para movimentar caminhões de forma mais eficiente, o que permite que o porto tenha menos caminhões nas estradas e melhorar, em geral, a experiência dos caminhões dentro dos portos. Isso afeta toda a comunidade de Santos, a comunidade portuária dentro do Brasil será afetada de forma eficiente pelos caminhões tendo menos tempo nas estradas. Maxwell, eficiência é o nome desse projeto, né? Você pode falar um pouquinho também sobre o Portolog? Sem dúvida, Paula. E inicialmente é um privilégio para mim, principalmente, estar presente num quadro como esse, haja vista que principalmente o nosso porto vem ganhando espaço, principalmente na mídia e nas comunidades, para que possa demonstrar toda a sua vontade em implementar eficiência operacional. O reflexo disso nós podemos perceber hoje com a presença do Benji Wells, que é um dos maiores conhecedores mundialmente nesse processo de automação portuária. O Brasil vem chamando a atenção desses players internacionais para que possa implementar projetos eficientes, não só no Porto de Santos, mas também consequentemente em todos os portos a nível nacional, Paula. Para o pessoal de casa poder entender um pouco melhor, Maxwell, quais são as mudanças que esse projeto realmente traria para o Porto de Santos, de acordo já com as deficiências que nós temos? É importante nós colocarmos que esse projeto de inteligência, capitaneado principalmente pela iniciativa pública, ele deu-se início no Porto de Vitória. O Porto de Santos, ele ainda não conseguiu licitar este processo. Ele não conseguiu ainda dar encaminhamento neste projeto, mas nós percebemos um empenho significativo da Codesp a fim de implementar um projeto focado em cadeia logística para atender todos esses atores. Falando em Vitória, que é um processo que já está em andamento, um projeto como cadeia logística vem a contribuir significativamente na melhoria da eficiência operacional e principalmente na relação da comunidade para com o porto e, consequentemente, em relação a todos os atores, Paulo. O que eu quero dizer com isso? Focando a integração entre iniciativa pública e iniciativa privada para atender a melhoria da eficiência portuária. Isso tem um ganho e um diferencial significativo e é o que os portos brasileiros vão desenvolver nos próximos anos. Esse é um caminho sem volta, ele já vem ocorrendo ao longo dos anos e necessariamente vai chegar a Santos. Hoje nós temos já terminais privados no Porto de Santos que possuem uma boa excelência operacional, com frutos dos investimentos em automação.
E este cenário ele vai se expandir para os outros portos no modo geral também. Bem, de um caminho necessário e sem volta, é a evolução para o Porto de Santos, para os portos brasileiros, começando pelo Porto de Vitória. Benji, so it's a process of automation that is going to happen and is starting in the Port of Victoria. Can you talk a little bit about that? Yes, the Port of Victoria o Porto de Vitória é um dos primeiros locais que vai permitir o sistema da Portolog ser usado. A Portolog está alocada e nosso sistema é capaz de fazer contato com o sistema da Portolog para verificar os caminhões antes que eles cheguem no terminal. Os portos de Vitória têm uma centralização de acesso para todos os terminais dentro do porto. E nós temos a capacidade de checar todos os detalhes do caminhão antes que ele chegue no porto, numa centralização local. Então, há níveis diferentes de automação que ocorrem nos terminais. E o que as pessoas querem fazer é capturar as partes dos dados para as transações dos caminhões em localizações centralizadas, para que nós possamos lidar com qualquer problema que o caminhão tenha, antes que ele entre no terminal. Então, o caminhão talvez tenha um problema, por exemplo, com a notificação, com a documentação, e nós podemos capturar essas informações numa centralização local e receber na base de dados e permitir que esse caminhão entre no terminal, ajustando o terminal para lidar com esse caminhão e com aquele problema. A gente vai para um tratamento de exceções, um cenário de tratamento de exceções, e lidamos com essas exceções na localização central, ao invés de lidar com elas dentro do porto. Se a Paula me permitir, esse é um dos maiores segredos e focos de que os portos necessitam ter. É o gerenciamento das exceções. Nós percebemos que grande parte dos investimentos, Paula, principalmente nos portos, eles são feitos a fim de atender expectativas e que, consequentemente, os resultados aparecem, né? Você investe a fim de atender a sua expectativa, mas você não se planeja para as exceções do que aquele investimento vem a ter. Né? E o grande segredo, principalmente quando nós falamos em automação portuária, é ter a capacidade, o conhecimento de gerenciar todas as exceções. Haja vista que nós temos inúmeros processos dentro de um porto organizado. Eu acho que o pessoal de casa que está nos assistindo, eles podem sentir a dúvida. Por que começar pelo Porto de Vitória? E se questionar, na verdade, por que começar pelo Porto de Vitória e não pelo Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina? Aí a gente até imagina a resposta, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, Maxwell. Sem dúvida, Paula. Na verdade, é porque Vitória conseguiu ter mais agilidade nos processos licitatórios do que Santos. O que, consequentemente a isso, no meu entendimento, é favorável. Haja vista que Vitória é um porto menor, tem um volume infinitamente menor do que Santos e pode ser um grande case no cenário nacional, né? É evidente que o Porto de Santos, em virtude da sua capacidade, da sua envergadura, ele possui uma complexidade maior a fim de ajustar todos os processos logísticos com foco em automação. E eu quero crer e entendo que Vitória pode ser uma grande base de início para conhecimento de todos os atores, né? Envolvendo principalmente as duas áreas, iniciativa privada e iniciativa pública, para desenvolver um projeto com capacidade e eficiência no Porto de Santos. Paula. O Benji concorda com isso? Claro. Eu adicionaria isso. Uma vez que a tecnologia é colocada no Porto de Vitória, com um volume menor, o Porto de Santos pode olhar para isso como um exemplo e dizer, é isso que a gente precisa. Nós podemos aprender disso e essa parte está funcionando bem. Isso está funcionando de uma forma que a gente pode melhorar e pegamos as partes que estão funcionando em volume menor e aplicamos em Santos para lidar com volumes maiores. Existe uma previsão de que esse projeto chegue aqui na nossa região, no Porto de Santos?
Is there a prediction for the project to come to the region of Santos? I want it as soon as possible. Eu gostaria o mais rápido possível. You're right. Me too. The technology Eu também. is available. A tecnologia está disponível no sistema Portolog, que está posicionado. O Porto de Santos, por minha experiência, precisa de um nível maior de automação e eficiência. Eu estou esperando pelo dia em que podemos colocar mais eficiência no Porto de Santos. Eu estou ansioso por isso. Nós também esperamos, né, Maxwell? Sem dúvida, Paulo. Se eu puder contribuir, no nosso entendimento, eu acho que Vitória ela vai incentivar não só o Porto de Santos, mas também como outros portos para que se tornem mais eficientes. É importante a gente dizer para os telespectadores e principalmente para todos aqueles que atuam no Porto de Santos, de que a demanda para que haja eficiência operacional não é uma demanda interna. Isso não é única e exclusivamente capitaneada pelos terminais privados. É uma demanda internacional. Hoje, os portos internacionalmente, eles são muito eficientes. Eles possuem uma capacidade de produção e operacional muito grande. E essa demanda pela redução do preço versus a competitividade, a operacionalidade, a eficiência, ela é muito grande. Então, ela é demandada necessariamente pelo cliente e não pelo mercado portuário de um modo geral no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo. Bom Dia Baixada, volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o último bloco do programa Bom Dia Baixada. Hoje, com o nosso quadro Agenda do Porto, com o empresário Maxwell Rodrigues e o convidado especial, vice-presidente da Certos Automação Portuária, Bendy Wells. O Porto de Santos bateu recorde de operações no primeiro semestre desse ano. Ao todo, foram movimentados mais de 57 milhões de toneladas de mercadorias nos 6 primeiros meses, um aumento de quase 5% em relação ao registro do mesmo período do ano passado. As cargas mais movimentadas do cais, milho, soja e açúcar, representaram mais de 41% do total transportado. Sua opinião sobre isso, Maxwell? Paula, esse é um dos assuntos que eu venho debatendo muito, principalmente em relação ao que vem sendo noticiado pela mídia, porque notícias como essas refletem ou fazem entender de que o Porto de Santos possui uma eficiência operacional muito grande, aumento de movimentação e assim sucessivamente. O número pelo número é uma grande verdade. Se eu comparar que eu tinha 1 e hoje eu tenho 2, eu tenho um aumento de produção, eu tenho um aumento de capacidade. Mas se nós formos mais a fundo nesse número para tentarmos entender, nós podemos perceber que necessariamente isso não reflete um ganho operacional. Haja vista que aumentou-se o volume de exportação, o que aumenta necessariamente o número de movimentação e a capacidade de movimentação, mas, consequentemente, a importação caiu significativamente. O que eu quero dizer com isso? O que nós podemos refletir com este cenário? É que, se nós tivéssemos o volume de importação nos dias atuais, fruto dos anos anteriores, necessariamente esses números não seriam uma verdade absoluta e não demonstrariam que o porto está passando por um processo de eficiência operacional. Ou seja, nós temos um aumento significativo sim na exportação, mas consequentemente para que nós possamos ter um equilíbrio na balança comercial, a importação também se faz muito importante. Processo esse que hoje vem sofrendo uma queda significativa. Então nós precisamos refletir, principalmente com notícias como essa, para que nós não venhamos a confundir eficiência do porto com aumento de capacidade. Isso é bastante, ou talvez, confuso para quem recebe essa notícia. E aí fica os nossos comentários para que nós possamos fazer uma reflexão a fim de se tornarmos mais eficientes num todo do que necessariamente num pedaço daquilo que é parte do Porto de Santos. Até porque, Maxwell, eu acredito que por mais que a gente chegue ao nível de eficiência, a gente sempre tem algo a melhorar, né? E aproveitando essa deixa, eu te pergunto, como é que está a situação atual de automação no Porto de Santos hoje?
Paula, eu vou até pedir a contribuição do Bendy, porque existe um grande mistério, né, em relação ao que é a automação. E as pessoas, quando nós iniciamos o debate relacionado a isso, sempre nos pontuam, falam, Maxwell, dificilmente o Porto de Santos vai chegar a ser igual Rotterdam, né? Mas as pessoas precisam ter o entendimento de que existem diferentes camadas de automação. E o Bendy, por si só, por ser uma pessoa que possui conhecimento nesse sentido, acredito que possa contribuir. E aí, se você me permitir, eu vou repassar esta pergunta para o Bendy Wells, no intuito de que ele consiga contribuir com os telespectadores, a fim de explicar quais são os níveis de automação que existem no Porto de Rotterdam, por exemplo, e nos portos internacionais. Bendy. O Porto de Santos é o que nós chamamos de um porto já existente, com automação já existente. Os terminais já existem, eles estão operando, eles têm estabelecimentos, eles têm portainers, mas o nível de automação está bem no começo. Se nós compararmos Santos com portos como Rotterdam, ou portos na Espanha, Algeciras, por exemplo. Esses terminais já investiram muito dinheiro em infraestrutura, bilhões de dólares em infraestrutura. E esse nível de automação permite que o terminal movimente containers de forma automática. É como se fosse uma fábrica robótica imensa. Isso não é o primeiro passo para Santos. Tem um grande passo em tecnologia. Um começo para o nosso terminal. Existe uma operação interna, nós precisaríamos entrar, por exemplo, com OCR, automação de gate, identificar os caminhões, o container e o motorista automaticamente. Pegando a documentação e a autorização para entrar no terminal e tornando isso automático. Quando o caminhão chega no terminal, eles se movem sem falar com as pessoas. Eles se movem sem as pessoas saberem, sem as pessoas estarem nas pistas, em termos de eficiência, e você retirando as pessoas da pista do gate e colocando elas dentro de um escritório, quando o caminhão chega, o processo, você pode pegar todas as informações do caminhão para um sistema de tratamento de exceções. E aí nós teremos apenas um dado, ao invés de pegar todas as informações. E esse processo é muito rápido, especialmente para reduzir todos os impactos de logística. Faz muito sentido. E no momento que nós estamos vivendo no Brasil, nós temos muitos problemas de logística e precisamos automatizar os nossos gates para melhorar o processo. Estou certo? Exatamente. E fará com que a eficiência entre no estabelecimento. Então, precisamos de ter mais eficiência dentro do terminal, fazendo com que o caminhão entre e saia de forma mais rápida, antes de permitir que a automatização seja feita em outras partes do terminal, para que então possamos ver a automação de uma forma geral dentro do terminal. E o Porto de Santos, ele pode atingir esse nível do porto holandês, do Porto de Rotterdam? Se você me permitir, Paulo, e o Bendy também, eu quero crer que a gente precisa desmistificar. E aí eu ajudei a Karina agora com a palavra desmistificar para traduzir para o Bendy, a fim de que as pessoas entendam que Rotterdam demandou algo em torno de 20 anos para chegar onde está. Né? Quando nós falamos em automação no Porto de Santos, é algo muito recente. Né? Nós estamos aí de 5 anos para cá, iniciando as conversas. Você já disse no último programa que o Porto de Santos está atrasado aí uns 15 anos. 15 anos de atraso. A gente pode acrescentar esses 15 anos aos 20 de Rotterdam. Aos 20 de Rotterdam nós estamos falando de 35, Paulo, muito você tempo. Está certo. A minha idade praticamente. É muito tempo. E Rotterdam passou por esse processo ao longo de 20 anos. Né? O que é mais
mais importante e o que me motiva de forma significativa por fazer parte de todo esse processo é saber que nós estamos iniciando. Isso é de suma importância, né? Haja vista que se nós iniciarmos hoje, em 2016, consequentemente, 20 anos após isso, podemos estar próximos ao que Rotterdam tem hoje. Mas se nós iniciarmos somente em 2020, consequentemente, só teremos uma evolução 20 anos depois. E o Brasil vem passando por essa transformação, o que me motiva bastante. Nós termos este nível de debate, este nível de discussão, principalmente com profissionais do quilate, do Bendy Wells, aqui no Brasil. Bendy. Yes. Então estamos falando sobre a Yeah, automação no Porto de Rotterdam em comparação com Santos. Como fazer para chegarmos no ponto que Rotterdam está hoje? Eu ouvi 20 anos, certo? É uma visão de automação. O Porto de Rotterdam começou com uma pequena quantidade de automação, mas eles construíram alguns terminais no mar, em mar aberto. Eles construíram os terminais, a visão deles já era automação quando eles construíram o terminal, e eles levaram 20 anos para chegar lá. Em Santos, é um porto já existente. Como você faz a automação disso? Como isso é possível? Provavelmente não 20 anos. Tem um terminal com uma visão e ele precisa pensar, eu quero fazer esse terminal automatizado e nós podemos levar 3, 4 anos de infraestrutura muito pesada, com investimento muito grande em infraestrutura. E em 3, 4 anos, com uma visão de automação, você pode implementar um terminal completamente automatizado. Mas eu acredito que a cultura brasileira, pelo que eu vi em Santos, o primeiro passo é uma entrada de automação. Por exemplo, automação de gate ou automação de trens. Tem passos até a automação completa de terminais que podem ser mais rápidos, mais fáceis e melhorar muito a eficiência, por exemplo, que a gente vê no Porto de Rotterdam. O ponto muito importante agora, principalmente a automação, é que podemos colocar todas as operações dentro dos terminais de forma muito segura. Como você viu muitas vezes aqui em Santos, o processo de operação é muito perigoso. Com certeza. Especialmente nas pistas do gate, quando as pessoas andam ao redor dos caminhões em movimento, é uma situação perigosa. Há tecnologia para remover essas pessoas daquelas pistas, para melhorar a eficiência dos caminhões e também para garantir a segurança das pessoas. É uma parte importante. Se a Paula me permitir, esse é um ponto que nós havíamos debatido semana passada com o secretário de Portos, onde a mão de obra, principalmente no Porto de Santos, necessariamente precisa passar por um processo de capacitação, a fim de deixar este processo hoje operacional, que nós entendemos que possui um risco significativo, para atuar num outro lado, que é um lado um pouco mais automatizado, com um melhor conhecimento e, consequentemente, aumentar os ganhos também de todos esses atores que trabalham hoje na mão de obra do Porto de Santos, né, Paulo? Maxwell e Bendy, nós estamos chegando ao final do programa, já estamos indo para as considerações finais. Tem um projeto aqui que eu gostaria até que você falasse o nome para me corrigir, porque é um nome diferente, é Maasvlakte Plaza. Maasvlakte Plaza. É um projeto... Nós estamos vendo imagens aí. É um projeto elaborado em Rotterdam, a fim de melhorar toda a logística portuária no Porto de Rotterdam ainda mais. É um processo principalmente focado em pré-gate, algo que nós não temos ainda nos portos brasileiros, a fim de gerenciar todas as exceções. E o Bendy é um dos profundos conhecedores dentro desse processo, o que há de mais, vamos dizer assim, novo, né, no Porto de Rotterdam, feito atualmente. Nós temos menos de um minuto, Bendy. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, citando aí essas imagens que nós falamos já desse projeto de Rotterdam.
Isso é exatamente no que eu acredito que muitos portos no Brasil precisam. Os terminais individuais podem colocar os dados numa localização central que pode ser recebida por todo o porto com um movimento eficiente de caminhões dentro do porto. Cada terminal individual pode compartilhar dados com a localização central de forma mais segura e com fluxo livre dentro do porto e dentro do terminal. Eu agradeço a sua participação aqui no programa, Bendy. Maxwell, sempre um prazer receber você aqui. A partir de toda sexta-feira, a partir de agora, toda sexta-feira temos um encontro marcado aqui. Gostaria de parabenizar toda a produção pelo desafio da tradução simultânea junto ao Bendy. A produção da TV é realmente sensacional. Obrigado vocês, as nossas portas estão sempre abertas. Bom Dia Baixada fica por aqui, um excelente fim de semana para você. Nos encontramos segunda-feira, como sempre, às 8 horas da manhã. Até lá!